gente lamentando a sorte. Tem muita gente lamentando a sorte. E eu vou dar a resposta agora. A falta de oportunidade é uma desculpa dos espíritos fracos e vacilantes. Todos nós temos oportunidade de crescer na vida. Todos nós temos oportunidade de vencer. Todos nós temos oportunidade de prosperar. Deus não fez o homem para ser miserável. Deus não fez o homem para viver morando em casa de papelão, muitas vezes, morando debaixo da casca de pau, não. Deus fez o homem para crescer na vida, amém? E a Bíblia diz: se quisermos, comeremos o melhor da terra, amém? Então, você não foi feito para comer canjiquinha de arroz, você foi feito para comer arroz de verdade. Se quiser, se tem fé para pagar o preço, se tem coragem para pagar o preço, você vai conseguir, você vai alcançar. Há pouco dia eu vi na televisão uma senhora com 70 anos recebendo na mão a sua carteirinha de advogado. Se formou 70 anos. Ela com 70 anos não tinha perdido a esperança de crescer, amém? Ela estava com a visão de crescer, de alcançar. E todos nós podemos alcançar em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então a igreja precisa de fé. A igreja precisa de ânimo. Para que Israel entrasse na terra prometida, olha o que Deus diz a Josué: Josué, eu vou estar com você, tá bom? Mas seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Amém? Então, Deus cobrou 3 princípios da vida de Josué para tomar posse da terra. Ele tinha que ser forte, tinha que ser corajoso e tinha que ter ânimo. Amém? Não podia ser um preguiçoso, não podia ser ter uma mente desacreditada. Ah, não vou conseguir. Algumas vezes já falei aqui na igreja: se tinha uma coisa que me fere, se tem uma coisa que me fere, é uma pessoa chegar para mim e falar assim: eu não sei fazer isso. Que essa palavra, ela interpreta uma pessoa sem ânimo, sem coragem, uma pessoa que desacreditou nele mesmo e não tem coragem de lutar por aquilo que ele deve fazer. Amém? Então, o homem é assim. O homem é assim. Nós temos essa parede ali para rebocar. E eu chego para o irmão: Everton, você vai rebocar essa parede. Ele vai falar: pastor, eu nunca reboquei, mas eu vou pegar o cimento, vou pegar a colher e eu vou lutar, mas eu vou deixar essa parede rebocada. Amém? No início vai ser um problema sério, vai estragar a massa para o vai desmanchar 2, 3 vezes, mas no final ele vai deixar a parede rebocada. Então quem fala que não sabe é porque não quer aprender. Amém, meus irmãos? Quem diz que não sabe é porque não quer aprender. Mas quem quer aprender diz: eu vou tentar, eu vou forçar, eu vou quebrar a cabeça, mas eu vou fazer. É como um nortista para mim veio trabalhar para mim uma época, até naquele armazém ali onde é o Cicolate, né? Quase em frente ao correio. É ali naquele armazém. Eu estava montando uma maquinária ali.
meu nortista trabalhar para mim, e ele falava todo engraçado, né? Ele falava todo engraçado, a gente tinha que rir dele. Gente boa ele era. E tinha que cortar uma tábua que ele não sabia bem como cortar. Aí ele veio até mim. Ô Deus, olha aqui. Como é que eu faço para medir, para cortar, para ficar certo? Eu falei, ó, você vai botar a tábua nessa posição, você vai riscar assim, assim, assim. Pode cortar que dá certo. Aí ele foi lá, riscou, cortou e veio com a tábua na mão. Oh, olha aqui. Engraçado que ele falava assim, olha aqui. Olha aqui. Risquei certo, cortei certo, ficou errado. Eu olhei para ele, que a tábua tinha um lado plainado e o outro sem plainar, né? Um lado rústico, um lado com acabamento. Só que ele não olhou a posição, o lado rústico da tábua ficou para cima, enquanto que tinha que ficar para baixo. O corte ficou na medida certa, a tábua encaixou tudo certinho. Só que o lado sem plainar da tábua ficou pro lado de cima. Veio ele, olha cá, rapaz, risquei certo, cortei certo e ficou errado. Mas ele cortou, amém? A outra que foi cortar já não cortou errado mais. Ele parou para raciocinar. E ele viu que ele tinha que olhar o lado da tábua também, para riscar e cortar e ela ficar do lado certo. Então a gente é assim, quem quer aprender é assim, amém? Nós temos que ser aprendiz a cada dia, a cada momento da nossa vida. A cada momento da nossa vida. Então, uma coisa importante que eu não vou poder dar sequência aqui por causa do horário. Valorizar o seu tempo. Amém? Nós vamos entrar em 2013. Nós temos que aproveitar a nossa oportunidade que Deus nos dá. Mas também temos que valorizar o nosso tempo. Saber usar o nosso tempo. Porque está escrito no livro de Efésios, assim, usando cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 16. Usando cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se você não aproveita a oportunidade que você tem de crescer, de se preparar, você pode estar certo que você vai ter problema lá na frente. E se nós voltarmos para Provérbios 6, versículo 6, versículo 11, também nós vamos encontrar ali um homem feliz, porque não soube aproveitar as oportunidades, amém? Ele não soube valorizar o seu tempo. Seu tempo. Então eu estou aproveitando hoje, que nós estamos no final, e a gente vai entrar num novo ano. Nós temos que raciocinar que nós perdemos muita oportunidade que não deveria ser perdida, amém? Mas que nós podemos refletir para que o ano de 2013 nós sejamos melhor. Nós sejamos melhor. E então o que acontece na vida do ser humano é que ele tem que entender por ele mesmo que ele precisa melhorar. Você não pode achar que você está bem. O dia que você achar que você está bem, o fracasso está na sua porta. O dia que você achar que você está bem, o fracasso está na sua porta. Você tem que estar sempre ligado. O que eu preciso? Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Amém? Então cada dia você tem que estar ligado. Porque amanhã tem algo para acontecer. Então, como disse aqui o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. O descuido das pequenas coisas é o rochedo sobre o qual se tem despedaçado grande parte da raça humana.
Então, quando o problema surge, você vê ele como coisa pequena. Quando a oportunidade surge, você vê ela como coisa pequena. Mas amanhã você vai ver que não é. Não se perde a oportunidade. A vida humana é formada de uma seção de pequenas coisas ou acontecimentos dos quais, no entanto, dependem a felicidade e o êxito do homem. Você quer ser feliz? Pense no dia de amanhã. Essa semana eu estava conversando com gente próximo da gente. Pessoas que não preocuparam com a aposentadoria, não preocuparam em crescer profissionalmente, e agora vão aposentar com salário mínimo. Vão aposentar com salário mínimo. E com a despesa grande. Não tem casa para morar. Vai ter que pagar aluguel. E agora é que eles estão vendo a realidade deles. Se nós chegamos à velhice, estamos cansados, com salário mínimo, sem casa para morar. Tem que pensar o dia de amanhã, amém? É aquele ditado: é melhor chore hoje para rir amanhã. Tem muita gente querendo rir hoje e deixando o choro para amanhã. Mas é melhor chorar hoje, amém? Para que amanhã você possa rir. Queridos irmãos, eu tenho falado da igreja. O que é a igreja em si como organização? A igreja como organização, ela é uma escola. A igreja é uma escola. O apóstolo Paulo encerrou seu ministério dizendo: ninguém é apto para esse ministério. O que ele estava dizendo na linguagem dele? A gente não consegue saber tudo que deve saber, o que precisa saber. A gente está sempre em dívida, amém? Precisando alcançar algo mais. E que vocês precisam entender, que nós precisamos entender, é que nós precisamos de algo mais. Nós não podemos parar. Então, quando a gente esquece das coisas pequenas, diz o tempo em si, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 6, a extinção de um dia, 24 horas de 60 minutos, a extensão de um minuto, verificar, minutos perdidos não voltarão mais. Cada minuto do seu dia tem um valor. Cada minuto tem um significado no seu dia de amanhã. E você tem que alcançar eles. Eles precisam ser levados a sério. Porque o pensador disse o seguinte: o que vi perdeu-se ontem. Entre o nascer e o pôr do sol, uma hora adornada com 60 minutos foi, passou, e o seu tempo se perdeu. Não se oferece gratificação a quem achá-la, porque está eternamente perdida. Amém? Então a sua hora que você perdeu hoje, nunca mais você vai alcançar. O tempo que você usou hoje, sem parar, sem estar raciocinando, sem estar meditando, sem estar fazendo algo que precisa ser feito, você perdeu. Você perdeu. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo.
Um minuto não parece nada, mas ele é um minuto, amém? Ele existe, é um minuto. Não se oferece gratificação, porque não vai mais. O que diz? O tempo é como a oportunidade grega. Da maneira como empregamos o tempo, depende o nosso sucesso futuro. Amém? Da maneira que você emprega o seu tempo, depende o seu sucesso futuro. Então, parando por aqui, como empregar o tempo com proveito? Como eu vou empregar o meu tempo com proveito? Lendo, estudando, aprendendo, descobrindo algo que você ainda não descobriu. Amém? Então, a leitura é um dos melhores meios de se empregar o tempo proveitosamente. O ferreiro, Eliú Burr, o nome em inglês aqui, aprendeu nas horas vagas falar em 18 línguas. Ele era um ferreiro, mas nas horas vagas ele estudou e ele aprendeu a falar em 18 línguas. Ele aproveitou o seu tempo, amém? Na hora que ele saía da ferraria, ele não ia assistir novela, ele não ia assistir filme, ele não ia para a beira de botequim beber pinga, não. Ele ia com os livros. E como ferreiro aprendeu a falar em 18 línguas? Em Eclesiastes 9:10, a vida do homem é, em geral, uma vida de trabalho. Se o trabalho é castigo de Deus, conclui-se que Deus, mesmo castigando, nos abençoa. Vamos ficar de pé. Quem acredita que Deus tem abençoado a sua vida, diga amém. Amém. Outra coisa, nós vamos celebrar agora a ceia. Mas eu quero que vocês raciocinem uma coisa. Tudo que fazemos tem um porquê. Tem um porquê. Por que eu vivo? Por que eu trabalho? Por que eu vou me casar? Por que eu vou ter filho? E vem o porquê da vida. Amém? O porquê da vida. Mas por que eu vou na igreja? Ou porque eu estou na igreja? Como diz Davi, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. E por que estou na igreja? Você tem que ter uma resposta única. Porque eu creio na eternidade com Cristo. Amém? Porque eu creio na eternidade com Cristo. Por isso eu estou na igreja. E se eu estou na igreja, porque eu preciso crescer. No Evangelho de Lucas, nós vamos já entrar na palavra, na mensagem para celebrar a ceia. No Evangelho de Lucas, nós temos uma palavra muito importante do Senhor Jesus. Porque no momento que Jesus foi celebrar a ceia, para os apóstolos,